A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, foi um conflito de grandes proporções que opôs dois conjuntos de países, o Eixo e os Aliados. Em muitos dos confrontos, um grupo de aviadoras da União Soviética se destacou na luta contra os alemães nazistas. Elas ficaram conhecidas como as Bruxas da Noite. No episódio de hoje, que contará com a participação das alunas do segundo ano do ensino médio do Tempo Integral, turma Desenvolvimento de Sistemas, discutiremos sobre a importante contribuição dessas mulheres para as vitórias conquistadas pelos soviéticos e sobre a necessidade de pesquisarmos e de divulgarmos o conhecimento acerca da atuação dessas personagens na história da guerra. Olá, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Eu sou o Marcelo Felício, professor de História aqui do Colégio Polivalente. Estamos aqui para mais um episódio do Policast, o nosso canal de podcasts do Polivalente. Hoje eu conto com a presença de duas alunas do segundo ano do ensino médio do Tempo Integral, Desenvolvimento de Sistemas, a Larissa e a Daça. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo! A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que elas acharam muito interessante pesquisar, e elas vão trazer então informações pra gente sobre esse tema. A gente vai falar um pouquinho sobre as bruxas da noite. E eu gostaria de saber de vocês, meninas, o que vocês pesquisaram. Falem pra gente um pouquinho sobre esse tema. Então, tudo começou em 1941, dia 8 de outubro, quando a pioneira aviadora soviética Marina Ranskova chamou as mulheres pilotas para a guerra, A guerra que era União Soviética contra os nazistas. Bom, elas foram convocadas devido que o exército da União Soviética ele já estava perdendo as forças e acabaram que precisaram apelar para as mulheres para conseguirem ganhar essa guerra. Para as mulheres ganharem essa guerra, elas proporam 3 regimentos, que eram o 586, 587 e a divisão 588, que é conhecida mais como Bruxa das Noites. Entendi. Então, só para a gente contextualizar o ouvinte, a gente está falando então do contexto da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, acabou em 1945 e que opôs aí 2 grupos de países rivais. Entre eles, nós temos a União Soviética de um lado e a Alemanha nazista do outro, não é isso mesmo? Isso mesmo. E a gente está falando então sobre esse esquadrão de mulheres aviadoras que atacavam os nazistas na expectativa aí de vencer então a Segunda Guerra Mundial. O 588º Regimento serviu entre 27 de maio de 1942 e 9 de maio de 1945, ou seja, até o último dia da guerra de acordo com a cronologia soviética, que aponta o dia 9 de maio como final do combate. E sua principal atuação consistia em bombardeios noturnos atrás das linhas inimigas. Sua missão era arrasar alvos estratégicos alemães, como depósitos de munição e combustível, alojamentos de infantaria, quartéis generais inimigos, veículos de apoio, pontes, entre outros. E aí eu pergunto para vocês, quais outras informações interessantes vocês acharam em relação a esse tema que o ouvinte ele quer saber, Bom, as bruxas da noite enfrentavam várias dificuldades, por exemplo, fome, a falta de uniformes, os armamentos delas eram piores do que dos outros soldados, mas além disso, elas sofriam violência também de seus parceiros de guerra. Elas sofriam violências físicas, morais, sexuais e acabavam que, além de todo aquele contexto da guerra, também precisavam lidar com seus parceiros, que querendo ou não eram super machistas e até mesmo discriminatórios com elas. Faziam piadinhas, falavam que elas iam perder a guerra por causa disso e várias outras coisas. E isso não atrapalhou que elas, bombardeassem os nazistas, Foram 24 mil missões concluídas e 23 mil toneladas de bombas jogadas no alvo delas. Então elas foram muito potentes nesse sentido, Grande parte das vitórias, então, conquistadas pelos soviéticos, a gente pode dizer, a gente pode afirmar, talvez, que se deva às ações aí desse conjunto de aviadoras chamadas de Bruxas da Noite. Nosso regimento era formado apenas por mulheres.
Fomos para o fronte em maio de 1942. Deram-nos um avião PO-2. Era pequeno, de baixa velocidade, voava sempre com pouca altura, várias vezes em voos rasantes, logo acima do chão. Antes da guerra, era neles que os jovens aprendiam a voar nos aeroclubes, mas ninguém podia imaginar que seria usado para fins bélicos. Era um avião com estrutura de madeira, todo feito de compensado, revestido de percal, na verdade de gaze. Bastava uma queda para ele pegar fogo, e se reduzia a cinzas ainda no ar, antes de atingir o chão, como um fósforo. A única peça de metal sólido era o próprio motor M11. Bem depois, pouco antes do fim da guerra, nos entregaram paraquedas e instalaram uma metralhadora na cabine do navegador. Mas antes disso não havia nenhuma arma, eram 4 compartimentos de bomba sob as asas inferiores e pronto. Agora nos chamariam de kamikazes. Talvez fôssemos mesmo. Sim, éramos, mas dávamos mais valor à vitória do que às nossas vidas. Uma coisa que a gente estava conversando em off, que é interessante pensar, né? A gente pode refletir sobre como que muitas pessoas ainda desconhecem as ações desse grupo de aviadoras. Inclusive, eu falei com vocês que eu desconhecia, de fato mesmo, as ações das Bruxas das Noites aí na Segunda Guerra Mundial. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham disso? Por que será que as pessoas desconhecem ainda a ação dessas mulheres, que foi tão importante para o desfecho desse conflito? Então, por conta do machismo, essa história foi muito apagada. Era para ter hoje em dia nos livros de história, né? Mas geralmente a gente encontra mais em YouTube. E tem um livro sobre as Bruxas da Noite que foi escrito por uma aviadora, né? De lá. Então, como elas foram apagadas, a gente podia falar que eram os nazistas, a Alemanha querendo passar esse pano aí pro vexame que eles pagaram, mas acabaram que não. Elas só foram apagadas pelo fato de serem mulheres mesmo e de que elas não tinham tanto armamento e poder quanto os nazistas e os outros soldados de guerra também. E é interessante pensar, o que a gente estava conversando também off, que muitas vezes as mulheres que foram importantes em conflitos armados, não só, né, mas também em conflitos políticos, muitas vezes essas mulheres são apagadas da história. Né? Então a produção do conhecimento histórico muitas vezes não leva em consideração as ações, as atitudes, as práticas dessas mulheres, o papel que essas mulheres tiveram importante. Isso porque grande parte das vezes os historiadores lá antigos estavam mais preocupados com a produção de conhecimento sobre a ação dos grandes homens, né? Dos homens mesmo, dos grandes políticos, as pessoas entre aspas consideradas importantes, mas as mulheres ficavam apagadas. A gente até comentou sobre a questão da Maria Quitéria no Brasil, por exemplo. Foi uma mulher que se disfarçou de soldado homem para lutar a favor da independência ali no início do século XIX. E aí nós temos também o papel da Dona Leopoldina, imperatriz, esposa de Dom Pedro I, que foi muito importante no processo de independência, né? Até pouco tempo atrás pensava no Dom Pedro I articulando sozinho, junto com homens da elite, mas hoje a gente sabe que a Leopoldina teve um papel importantíssimo para articular com as elites e conquistar a independência do Brasil. Então, ela era educada para isso, ela tinha uma instrução, então, quer dizer, ela era uma hábil diplomata e conseguiu, com essas habilidades, conquistar, ajudar, fazer com que o Brasil conquistasse a sua independência em relação a Portugal. Outra coisa importante que eu queria perguntar para vocês em relação de onde vocês tiraram as informações? Vocês falaram que tem documentários no YouTube, né? Eles são de fácil acesso, esse livro também, ele é de fácil acesso, vocês sabem me dizer se é fácil de conseguir achar? Então, os documentários você acha no YouTube e o livro tá para comprar em qualquer plataforma. Plataforma, livraria. E que eu achei mais interessante mesmo sobre as Bruxas da Noite, com todo esse machismo, essa dificuldade, elas foram resistentes e lutaram até o fim, né? Isso que eu achei mais interessante. E isso, inclusive, é abordado no livro pela uma das aviadoras, que fala todo esse processo que elas sofreram, o machismo, a discriminação, ela conta cada detalhe no livro, então vale a pena ler e conhecer a história delas. Muito bacana. Muito obrigado por trazerem essas informações. Uma última pergunta, por que vocês se interessaram nesse tema? O que fez com que vocês
se sentissem motivadas para falar um pouquinho, para pesquisar sobre esse tema? O que me motivou foi a resistência das mulheres com tudo que elas passaram, com a fome, com a falta de roupa, de equipamento, entre outras coisas. A resistência delas foram excelente. Elas não desistiram. O que me chamou a atenção foi o fato de que, depois de todos esses anos, a Rússia é um cenário muito, assim, complicado com as mulheres, né? Lá a violência, a discriminação é, assim, normal, acontece, ninguém faz nada contra isso. E pensar que anos atrás elas eram vistas como um símbolo de resistência, um símbolo de mulheres empoderadas, de feminismo pelas meninas, até mulheres mais velhas mesmo, e hoje na Rússia e nos países em volta as mulheres são vistas como, assim, donas de casa, cuidar dos filhos, e anos atrás elas eram pioneiras no campo de guerra. Ainda que cerca de 32 memórias tenham sido publicadas entre aproximadamente 1960 e 1989, as aviadoras nunca conseguiram o reconhecimento esperado e merecido. Alguns russos, embora eu não tenha nem ideia de quantos, até mesmo negavam que mulheres lutaram na guerra. O tradicionalismo e o preconceito baseados em gênero quanto à participação feminina no mercado de trabalho ainda persiste. Segundo uma estimativa do Banco Mundial, a Rússia é atualmente o país com o maior número de impedimentos baseados em gênero para admissão em empregos. O cálculo afirma que no país 456 tipos de emprego impedem a participação feminina. Realmente é algo que a gente precisa refletir, né? Refletir sobre, para além do tema em si, refletir sobre o porquê que as pessoas desconhecem, né? Quais os motivos que levam a esse desconhecimento, e também refletir um pouquinho sobre o papel ocupado pelas mulheres na Rússia e no mundo também, né? Atualmente. Bom, agradeço muito a presença de vocês, a pesquisa de vocês, agradeço também aos ouvintes que nos ouviram até aqui. Muito obrigado, até mais. Aos que se interessaram a respeito das bruxas da noite e desejam saber um pouco mais sobre o tema, deixamos algumas referências como sugestões. O vídeo Mulheres na Guerra, As Bruxas da Noite, no canal Leitura Obriga História, coordenado por Iclis Rodrigues, disponível no YouTube. Reportagem As Bruxas da Noite, as aviadoras que aterrorizavam tropas nazistas, da revista online Aventuras da História. E o livro As Bruxas da Noite, escrito por Ritana Armeni, que entrevistou a última aviadora viva. O podcast é desenvolvido no Colégio Polivalente, em Ponte Nova, Minas Gerais. O projeto é coordenado por mim, Marcelo Felício, e pelos alunos dos segundos anos do ensino médio do tempo integral da escola. Siga-nos em nosso Instagram e acompanhe nossos episódios lançados no Spotify e no YouTube.